Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com você nesta quinta-feira, 2 de outubro de 2025, para mais uma edição do seu Visionária Esportes aqui pela Rádio Visionária. Vamos à palavra do dia que está em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Hoje você tem a oportunidade de recomeçar, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada amanhecer. Confie, respire fundo e siga em frente, pois a fidelidade do Senhor sustenta você. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também ouvir a gente através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. E agora vamos juntos porque tem muita informação, resultado e destaque no mundo dos esportes para você. Fique ligado que já já tem mais depois do intervalo. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes aqui, vamos para o placarzão do Visionário Esportes, futebol nacional e internacional. Começamos com o Campeonato Brasileiro da Série A, rodada 26, o jogo Palmeiras e Vasco com o meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Alô amigos da Visionário Esportes, segue o Brasileirão rodada 26 no Allianz Parque. Às 19 horas, o Palmeiras, na cola do Flá, venceu o Vasco pelo placar de 3-0. Vamos atualizar. O Palmeiras atropelou o Gigante da Colina. Como é que é? Que vinha de vitória sobre o Cruzeiro, 2-0, sábado passado. O Verdão havia perdido para o Bahia em Salvador no domingo. Em 23 minutos de jogo, o Alviverde fez o placar. Flaco Lopes, que não é fraco não. No Rio não. Marcou 2 vezes e Vitor Roque fez 1. Vasco cochilou e deixou o Verdão carimbar 3 vezes a meta de Léo Jardim. Mais de 34 mil torcedores prestigiaram a partida na Arena do Palmeiras, que agora é vice-líder com 52. Fica de olho em Flamengo e Cruzeiro que jogam hoje à noite. Palmeiras vai no Morumbi jogar com o São Paulo no domingo às 16 horas. Vasco em São Januário jogará com o time do Vitória. Também às 16 horas. É isso, meus amigos. Nilber Ferreira para o Visionário Esportes. Valeu demais, Nilber! Vamos para os outros resultados aqui do Campeonato Brasileiro Série A, rodada 26. O Mirassol empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1. Reinaldo fez para o Mirassol e Eric Ramírez fez para o Red Bull Bragantino. Deu quebra-pau lá depois do final do jogo, hein? Sport 2, Fluminense também 2. Lucas Lima e Luan Cândido fizeram para o Sport. Lúcio Acosta e John Kennedy fizeram para o Fluminense. O Internacional empatou no finalzinho do finalzinho contra o Corinthians, placar de 1-1. Carboneiro de pênalti fez para o Internacional e Guinegão fez o gol do Corinthians. O Botafogo fez 2-1 no Bahia. Santi Rodrigues e Jefinho fizeram para o Botafogo. Rodrigo Nestor fez o gol do Bahia, né? O jogo Sport Fluminense também teve um gol no finzinho, vários gols no finzinho, assim como foi esse aqui, ó. Santos e Grêmio 1-1. O Santos empatou também no final do jogo. Lautaro Dias fez o gol do Santos. Edenilson fez o gol do Grêmio. Classificação atualizada: Flamengo 54, Palmeiras 52, Cruzeiro, que joga hoje, 50, Mirassol 43, Botafogo e Bahia 40. Jogam Flamengo e Cruzeiro hoje, né? Então vai ter uma disputa aí pela liderança aí. O bicho vai pegar aqui nesse final de campeonato.
Championship, rodada 8, complemento da rodada. O Millwall perdeu em casa de goleada para o Coventry City por 4-0. Norwich 0, West Bromwich 1. Portsmouth 2, Watford também 2. E Queen's Park Rangers 0, Oxford United 0. Classificação: Middlesbrough tem 18 pontos, o Coventry é o segundo com 16, Stoke City e West Bromwich tem 14, Bristol City, Leicester e Preston North End 13 pontos, são os 7 primeiros colocados. Os 6 primeiros, na verdade os 2 primeiros sobem direto para a Premier League, do terceiro ao sexto disputam playoff valendo uma vaga para a Premier League. Vamos para a Champions League, fase de liga, rodada 2, complemento da rodada aí, os outros 9 jogos aí para vocês, vamos lá. O Karabag do Azerbaijão fez 2-0 no Copenhagen, Zubir e Adai fizeram os gols do Karabag. União Saint-Gilloise 0, Newcastle 4, Voltemade, Gordon fez 2 gols e Barnes fez o 4º gol. Arsenal 2, Olympiacos 0, gols de Gabriel Martinelli e Saka. O Barcelona perdeu em casa para o Paris Saint-Germain por 2-1, Paris Saint-Germain todo desfalcado. O Barcelona estava desfalcado do Rafinha também, né? Mas foi um belo jogo, Paris Saint-Germain venceu no final. Ferran Torres fez o gol do Barcelona, Mayulu e Gonçalo Ramos fizeram para o Paris Saint-Germain. O Borussia Dortmund goleou o Atlético Bilbao por 4-1. Svensson, Chukwuemeka, Guirassy e Brandt fizeram os gols do Borussia Dortmund. Guruzeta descontou para o Atlético Bilbao. Bayer Leverkusen e PSV empataram em 1-1. Kofani fez para o Leverkusen, Saibari fez para o PSV. Mônaco e Manchester City empataram em 2-2. O Mônaco empatou no finzinho. Tese e Eric Dyer de pênalti fizeram para o Mônaco. E o Haaland fez os 2 gols do Manchester City, como sempre fazendo vários gols do Haaland aí, né? Napoli 2, Sporting de Portugal 1. Højlund fez os 2 gols do Napoli. E o Luis Soares, que não é aquele, esse é da Colômbia, esse é colombiano, fez o gol do Sporting. Villarreal 2, Juventus também 2. Também teve gol de empate no final do jogo do Villarreal. Mikal Tatsi e Renato Veiga fizeram para o Villarreal. Gatti de bicicleta foi um golaço e Francisco Conceição fizeram para a Juventus. Se terminasse hoje o G8, aqueles que estariam classificados direto para as oitavas de final, Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, Inter de Milão, Arsenal e Karabag do Azerbaijão, esses 6 times têm 6 pontos, 100% de aproveitamento aí dos 36 clubes, só esses 6 têm 100% de aproveitamento. Karabag começou com tudo, hein? E aí tem o Dortmund e o Manchester City em 8º lugar com 4 pontos. Copa do Mundo Sub-20, rodada 2, pelo grupo C. A Espanha empatou com o México em 2-2 e o Brasil perdeu para o Marrocos por 2-1. O Brasil ainda não venceu na competição. Marrocos tem 6 pontos, já está classificado. México tem 2. Brasil e Espanha tem 1. Brasil e Espanha vão jogar na rodada final. Eita, valendo vaga. Vamos ver, né? Se o México ganhar do Marrocos, ele vai para 5 pontos, pode jogar o Brasil para 3º lugar, classificar em 3º lugar. Ainda os melhores terceiros ainda se classificam, mas seria bem complicado, né? Grupo D, Itália e Cuba empataram em 2-2. A Itália estava ganhando de 2-0, teve um jogador expulso, Cuba foi buscar o empate com 2 gols de pênalti. E a Argentina goleou a Austrália por 4-1. A Argentina classificada com 6 pontos, Itália tem 4, Cuba tem 1 e a Austrália não tem nada. Vamos a algumas notícias do futebol para vocês? Bora lá? A CBF divulgou nesta quarta-feira o novo calendário do futebol brasileiro para o ciclo de 2026 a 2029 com mudanças profundas. A principal novidade é a redução dos campeonatos estaduais que contam com clubes das séries A e B, que passam de 16 para apenas 11 datas, sendo disputado entre 11 de janeiro e 8 de março. O Campeonato Brasileiro terá início no dia 28 de janeiro e vai até 2 de dezembro, com pausa programada do
durante a Copa do Mundo. Já a Copa do Brasil será ampliada de 92 para 126 clubes, com a grande final em jogo único no dia 6 de dezembro. Outra novidade é a criação de novas competições regionais, como a Copa Sul-Sudeste, a Copa Centro-Oeste e a volta da Copa Norte, oferecendo um calendário mais robusto para clubes de menor porte. A CBF afirma que o objetivo é modernizar a temporada, diminuir o desgaste dos atletas e aumentar as oportunidades de participação no cenário nacional. Vamos ver se isso na prática vai funcionar, né? A CBF anunciou que a partir de 2026, clubes classificados para Libertadores ou Copa Sul-Americana estarão excluídos das competições regionais como Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste. A medida visa evitar sobrecarga no calendário e garantir descanso adequado aos atletas. Por exemplo, o Bahia, atual campeão do Nordeste e sexto colocado no Brasileirão, pode ficar fora do Nordestão 2026 caso se classifique para torneios internacionais. A decisão também afeta equipes como Fortaleza e Vitória, que disputaram a Libertadores e a Sul-Americana em 2025. A CBF informou que clubes que se classificarem por meio do estadual e optarem por não disputar os regionais não sofrerão punições. Além disso, a Copa Sul-Sudeste terá 12 clubes com 2 vagas por estado e será disputada entre 5 de março e 7 de junho. A competição contará com 10 datas e terá formato de grupos seguidos de mata-mata. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira os convocados da seleção brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, marcados para os dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Entre as novidades destacam-se o retorno de Rodrigo e Vini Júnior, ambos do Real Madrid, que estavam ausentes das últimas convocações. Por outro lado, o atacante João Pedro, do Chelsea, ficou de fora devido a um pequeno problema físico, segundo Ancelotti. Além disso, jogadores como Rafinha, Marquinhos, Alexandre Ribeiro, Andrei Santos e Alisson não foram convocados por estarem lesionados. Ancelotti explicou que priorizou jogadores que atuam na Europa para minimizar o desgaste com viagens longas e fusos horários. A delegação brasileira se apresentará na próxima segunda-feira em Seul, capital da Coreia do Sul. Vamos à convocação completa aqui, ó. Goleiros: Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe e Hugo Souza do Corinthians. Defensores: Caio Henrique do Mônaco, Carlos Augusto da Internazionale, Douglas Santos do Zenit, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Beraldo do PSG, Wanderson do Mônaco, tem notícia do Wanderson daqui a pouquinho, tá? Wesley da Roma. Meio-campistas: André do Wolverhampton, Andrés Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Ederson da Atalanta, Gerson do Zenit, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham. Atacantes: Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Jesus do Nottingham Forest, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid e Vini Júnior também do Real Madrid. Vamos para um rápido intervalo. Já temos as notícias do Wanderson. Você vai saber o que aconteceu com ele. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes. Deixa eu fazer uma correçãozinha que eu falei no último bloco. O Gerson, ele não foi convocado, tá? Gerson do Zenit não foi convocado, ok? Então, só para deixar isso bem claro aqui. Vamos lá. Vamos falar do Wanderson, que eu tinha dito anteriormente. Lateral direito Wanderson do Mônaco sofreu uma lesão minutos após ser convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra a Coreia do Sul e o Japão. Durante a partida contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, Wanderson disputou uma bola com Doku, caiu no gramado visivelmente desconfortável e foi atendido pelos médicos antes de ser retirado de maca ainda no primeiro tempo. Ele foi substituído por Ouattara aos 21 minutos. A lesão gerou preocupação na comissão técnica da seleção, que aguarda exames médicos para avaliar a gravidade da contusão e decidir sobre um possível corte. Talvez agora de manhã possa já haver essa decisão, Então vamos aguardar aí. Talvez amanhã seja, na edição de amanhã, você deva saber, ou durante aí a programação aqui da Rádio Visionária, ou durante o dia nos noticiários aí, ok?
O zagueiro brasileiro Bremer, da Juventus, está na mira dos principais clubes da Premier League. Apesar de ter renovado seu contrato com a velha senhora até 2029, Bremer possui uma cláusula de rescisão estimada em 60 milhões de euros, tornando-o acessível para equipes inglesas. O Manchester United é um dos clubes interessados, especialmente após a lesão de Rafael Varane e o desempenho abaixo do esperado de Konaté pelo Liverpool, porque por conta que o Liverpool também está monitorando a situação do defensor, considerando uma opção para reforçar sua defesa. A Juventus, embora relutante em liberar um jogador-chave, pode avaliar propostas significativas durante a janela de transferências de janeiro. O meia uruguaio Federico Valverde, do Real Madrid, gerou tensão interna após declarações sobre atuar como lateral direito. Antes do jogo contra o Kairat Almaty, Valverde afirmou: "Não nasci para jogar de lateral." Apesar de posteriormente afirmar estar disposto a ajudar o time em qualquer posição, a declaração não passou despercebida. No jogo seguinte, Valverde foi deixado no banco de reservas enquanto outros jogadores improvisaram na lateral. Durante o aquecimento, Valverde foi o único suplente que não participou, permanecendo sentado, o que gerou especulações sobre um possível desentendimento com o treinador Xabi Alonso. Em resposta, Valverde negou ter se recusado a jogar e reafirmou seu compromisso com o clube, destacando que sempre deu o máximo, inclusive quando jogou lesionado. Xabi Alonso, por sua vez, minimizou a situação, afirmando que a decisão de deixar Valverde no banco foi técnica e não relacionada às declarações do jogador. Apesar da vitória por 5-0 sobre o Kairat, a situação evidenciou um possível desconforto no vestiário do Real Madrid. Isso aqui é suspeito mesmo. Valverde é um grande jogador. Vamos aguardar os desdobramentos. Jamie Carragher, ex-zagueiro e ídolo do Liverpool com 737 partidas pelos Reds, expressou grande insatisfação com o desempenho atual da equipe. Após derrotas consecutivas para Crystal Palace e Galatasaray, Carragher afirmou: "Não estou assistindo a um time top. O Liverpool não está jogando futebol no momento, está jogando basquete. É tudo uma questão de ponta a ponta, e não acho que times do topo joguem dessa forma." Ele também criticou o técnico Arne Slot, destacando que, apesar de ser um bom treinador, precisa resolver os problemas da equipe, especialmente após o pesado investimento de 3 bilhões de reais na última janela de transferências. Carragher sugeriu que Florian Wirtz, contratado por 950 milhões de reais, deve ser deixado no banco, pois não está apresentando bom desempenho. Ele acredita que o jovem jogador precisa de tempo para se adaptar e que o Liverpool deve voltar a ser o time trabalhador que era na temporada passada. O ex-jogador da seleção inglesa John Barnes, ídolo do Liverpool e convocado para as Copas de 1986 e 1990, teve sua falência decretada devido a uma dívida fiscal acumulada de 10 milhões e meio de reais, convertidos, né, em reais. Segundo o relatório mais recente do órgão fiscal da Inglaterra, a empresa John Barnes Media Limited deve 5 milhões 440 mil reais em impostos não pagos, além de dívidas com credores sem garantia de 3 milhões 230 mil reais, um empréstimo de 1 milhão 580 mil reais e custos dos liquidadores de 396 mil reais. Estamos convertendo para moeda daqui, tá? Barnes explicou que, apesar de ter sido o primeiro jogador a ganhar 70 mil reais por semana, acabou se prejudicando por confiar em pessoas que o enganaram, resultando em perdas financeiras significativas. Desde 2010, ele enfrenta diversas petições de falência, incluindo uma em 2013, referente a uma dívida pessoal de 1 milhão 670 mil reais que foi quitada no último momento. O técnico Pep Guardiola afirmou que o meio-campista Rodri, eleito Bola de Ouro em 2024, ainda não está apto a disputar 3 partidas por semana no mais alto nível. Rodri retornou aos gramados em maio após uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em setembro do ano anterior. Apesar de não apresentar lesões atuais, ele enfrenta dificuldades no tendão e não tem conseguido completar 3 jogos consecutivos com intensidade máxima. Guardiola destacou que é necessário paciência nesse processo de recuperação, já que lesões desse tipo exigem no mínimo 1 ano para a recuperação completa. O treinador enfatizou que caso o Rodri sinta qualquer desconforto, é melhor deixá-lo descansar.
O Crystal Palace tornou-se o primeiro clube da Inglaterra a inaugurar um centro de apoio dedicado a jovens dispensados de suas categorias de base. Localizado em Londres, o espaço oferece suporte psicológico, educacional e profissional a atletas entre 17 e 21 anos por um período de até 3 anos, visando auxiliar na transição para novas oportunidades no futebol ou em outras áreas. Além disso, o clube promove programas como o Teammates, que utiliza psicologia positiva para apoiar crianças e adolescentes em risco, e o Anerley Cares, que estimula a interação entre gerações, fortalecendo o senso de comunidade. Essas iniciativas refletem o compromisso do Crystal Palace em promover o desenvolvimento integral dos atletas, reconhecendo que o sucesso vai além das 4 linhas. Excelente iniciativa, hein? Após a vitória do Bayern de Munique por 5-1 sobre o Pafos, Manuel Neuer foi questionado por um jornalista sobre o gol sofrido, marcado por Mislav Orsic. O jornalista sugeriu que o goleiro reagiu tarde ao chute, ao que Neuer respondeu com firmeza: "Já jogou como goleiro?" O capitão do Bayern explicou que a trajetória da bola foi imprevisível, dificultando a defesa. Apesar do incidente, Neuer igualou o recorde de Iker Casillas com 101 vitórias na Liga dos Campeões, tornando-se o goleiro com mais triunfos na história da competição. O Grêmio anunciou que assumirá oficialmente a gestão da Arena a partir de 1º de novembro de 2025. A decisão foi tomada após reunião realizada em 30 de setembro, na qual o vice-presidente Eduardo Magriço foi designado para liderar o processo de transição. O clube assume a administração do estádio, incluindo receitas e despesas, que anteriormente estavam sob responsabilidade da Arena Porto Alegrense. Essa mudança, antecipada em 2 meses em relação ao previsto, representa um marco histórico para o Grêmio, que passa a ter controle total sobre seu estádio. O presidente Alberto Guerra destacou a importância da medida para fortalecer a relação com os torcedores e otimizar a gestão do patrimônio do clube. O Santos Futebol Clube anunciou que em outubro de 2025 disputará mais uma partida no estádio do Morumbi, conhecido popularmente como Morumbis, em São Paulo. O jogo está marcado para o dia 20 de outubro contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Essa partida faz parte de um acordo firmado entre o Santos e o São Paulo, que prevê a realização de 3 jogos do Santos no Morumbi e 3 do São Paulo na Vila Belmiro. O objetivo da medida é ampliar o alcance do clube e atender melhor seus torcedores na capital paulista. O Santos já havia jogado no Morumbi em 2024, quando levou mais de 50 mil pessoas ao estádio na vitória sobre o São Bernardo, com uma renda superior a 2 milhões de reais. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do São Paulo e do Fortaleza. Não sai daí, hein? Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos a mais notícias aqui do futebol, começando aqui pelo São Paulo e pelo Fortaleza, como eu prometi, né? O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira contra o Fortaleza no Castelão, com a necessidade de vencer para evitar o que seria a 5ª derrota consecutiva na temporada. Além disso, a equipe está a 4 jogos sem marcar gols, situação que não ocorre há mais de 50 anos. O técnico Hernan Crespo enfrenta uma pressão crescente, especialmente após a eliminação nas quartas de final da Libertadores e a crise financeira que afeta o clube. A torcida tem demonstrado insatisfação com protestos contra a diretoria, incluindo o presidente Júlio Casares. O Fortaleza, por sua vez, mantém uma invencibilidade de 11 jogos contra o São Paulo, com 6 vitórias e 5 empates desde 2020. A última vitória paulista sobre o time cearense foi em novembro de 2020, por 3-2. O confronto de hoje é visto como crucial para o tricolor paulista, que busca retomar o caminho das vitórias antes do clássico contra o Palmeiras no domingo. Mas São Paulo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Fortaleza nesta quinta-feira no Castelão. O zagueiro Alan Franco não viaja com a equipe devido a uma sobrecarga muscular, enquanto o meia Lucas foi poupado por opção técnica. Por outro lado, os meio-campistas Marcos Antônio e Oscar retornam à lista após se recuperarem de lesões. A partida é considerada crucial para o tricolor paulista, que busca retomar o caminho das vitórias após uma sequência de resultados negativos. O atacante Rony do Atlético Mineiro completou 22 partidas consecutivas sem balançar as redes, ampliando seu jejum de gols. Após acertar a trave 2 vezes no empate contra o Juventude, ele desabafou: "Essa tempestade uma hora tem que acabar."
Apesar da seca de gols, Rony tem se destacado em outras funções, como assistências e movimentação ofensiva. O técnico Jorge Sampaoli tem confiado em seu empenho e versatilidade, utilizando-o em diversas posições no ataque. O jogador permanece otimista, acreditando que sua fase ruim será superada em breve. O Atlético Mineiro foi condenado pela FIFA a pagar 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões de reais, ao Nottingham Forest, referente à segunda parcela da compra do meia Gustavo Scarpa, prevista para janeiro de 2025. Além disso, o clube deverá quitar a última parcela de 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões e 300 mil reais, com juros de 5% e custas processuais de 25 mil dólares. A decisão, proferida em 14 de julho, foi divulgada nesta quarta-feira. Em resposta, o Atlético Mineiro recorreu da decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte, o CAS, e aguarda a definição da data para a audiência de apelação. O Vasco acertou um empréstimo de 80 milhões de reais com a Crefisa, destinado a despesas correntes como salários, fornecedores estratégicos e obrigações fiscais e trabalhistas. O financiamento é na modalidade DIP, Debtor in Possession, voltada a empresas em recuperação judicial. O clube realizou uma concorrência com mais de 60 instituições financeiras, das quais 40 assinaram acordos de confidencialidade. Ao final, 5 propostas foram recebidas, sendo a da Crefisa considerada a mais vantajosa. O presidente Pedrinho destacou o excelente relacionamento com José Lamachia, marido de Leila Pereira e dono da Crefisa, como um fator importante na parceria. Além do empréstimo, a empresa também disponibilizou recursos para projetos incentivados da associação. A operação aguarda a autorização da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para ser concluída. O goleiro Agustín Rossi, do Flamengo, iniciou o processo para obter a cidadania brasileira. Contratado pelo clube carioca em 2023, o argentino tem contrato válido até o fim de 2027 e planos de estender sua permanência no Brasil. O Flamengo está apoiando Rossi na tramitação do processo, o que pode contribuir para acelerar a naturalização. Segundo a Lei de Imigração número 13.445, a naturalização ordinária exige que o estrangeiro tenha residência no país por pelo menos 4 anos, saiba se comunicar em português e não possua condenações penais. Rossi, que se destaca por suas defesas de pênaltis, já demonstrou interesse em prolongar seu vínculo com o Flamengo até dezembro de 2028. O Flamengo emitiu uma nota oficial esclarecendo sua posição em relação ao contrato da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. O clube argumenta que o critério de divisão de receitas por audiência não reconhece adequadamente o poder gerador de recursos financeiros do Flamengo, que possui uma torcida representando 47% da base de fãs da liga. O Flamengo destaca que, ao ingressar na Libra, concordou com a divisão de receitas de forma equilibrada, 40% igualitariamente entre os clubes, 30% conforme a classificação final no Campeonato Brasileiro e 30% pela audiência gerada. No entanto, durante uma Assembleia Geral Extraordinária em 26 de agosto de 2025, o Flamengo votou contra o cenário proposto pela Libra, que atribui ao clube apenas 20,41% da receita de audiência. O Flamengo também questiona a ausência de um legítimo direito de veto nas decisões da Liga, conforme previsto no Estatuto da Libra. Em resposta, a Libra emitiu uma nota repudiando a decisão unilateral do Flamengo e ressaltando que a discussão sobre a divisão de receitas já havia sido aberta anteriormente em reuniões, sendo que a proposta do clube carioca foi recusada pelos demais membros da Liga. Isso ainda vai longe, viu? A UEFA decidiu adiar a votação sobre a possível suspensão de Israel das competições europeias. A decisão foi anunciada pelo vice-presidente da FIFA, Vitor Montaliani, durante uma conferência em Londres. Segundo Montaliani, a UEFA optou por aguardar os desdobramentos de um plano de paz proposto pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visando encerrar o conflito em Gaza. A medida foi tomada para não prejudicar os esforços diplomáticos em andamento. A votação estava prevista para esta semana, mas foi suspensa para avaliar melhor o cenário político e diplomático. A Adidas realizou uma ação especial no Sphere, em Las Vegas, para anunciar a chegada da bola oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. A fachada do espaço recebeu uma retrospectiva visual das edições anteriores do torneio, desde a Telstar, de 1970, até a Al Hilal, de 2022, relembrando a evolução de cada modelo
modelo e a longa parceria da marca com o futebol mundial. A revelação completa do novo design está marcada para esta quinta-feira. A edição de 2026, que terá Estados Unidos, Canadá e México como sedes e trará o inédito formato com 48 seleções, ganha assim um prólogo à altura, unindo nostalgia, inovação e a expectativa global em torno da estreia da nova bola. O meia Antony, atualmente no Betis, compartilhou suas experiências contrastantes entre o Manchester United e o clube espanhol. Após uma passagem conturbada pelos Red Devils, onde foi afastado do elenco principal e treinou isolado por mais de 40 dias, Antony expressou alívio e renovada motivação em Sevilha. Em entrevista ao portal Trivela, ele afirmou: "Sempre busco a felicidade em primeiro lugar e fui muito feliz aqui. Sei que meus filhos e minha esposa são felizes aqui. Antes de tomar a decisão, conversei com minha família. É uma cidade incrível e as pessoas também. Não apenas os torcedores, mas todos." Ele completou: "Sei que quando estou feliz, as coisas acabam bem. Dinheiro é importante, mas a felicidade é muito mais." Antony também revelou que rejeitou propostas da Arábia Saudita, Itália e Alemanha, deixando claro à direção do United que seu desejo era retornar ao Betis, onde já havia jogado por empréstimo anteriormente. Desde sua chegada definitiva ao clube espanhol, ele tem se destacado, marcando gols decisivos e contribuindo significativamente para o desempenho da equipe. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com as notícias dos outros esportes, não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes. Agora vamos para os destaques dos outros esportes aqui para vocês. Começamos com o tênis. O tenista italiano Jannik Sinner venceu o norte-americano Leonard Thiem por 2-0, duplo 6-2 na final do ATP 500 de Pequim, realizado nesta quarta-feira. Com essa vitória, Sinner conquistou seu 21º título da carreira e o terceiro na temporada de 2025, após triunfos no Aberto da Austrália e em Wimbledon. A partida durou 72 minutos e o italiano manteve o controle do jogo desde o início, quebrando o saque de Thiem 4 vezes e não perdendo seu serviço em nenhum momento. Sinner se aproxima de Carlos Alcaraz na disputa pelo topo do ranking mundial, estando agora a apenas 590 pontos de distância do líder. O próximo desafio de Sinner será o Masters 1000 de Xangai, onde defenderá o título conquistado no ano anterior. Na final de duplas, a parceria entre o finlandês Harry Heliovara e o britânico Henry Patten derrotou os russos Karen Khachanov e Andrei Rublev por 2-1, parciais de 4-6, 6-3 e 10-8. Essa conquista marcou o segundo título da temporada para Heliovara e o primeiro para Patten em 2025. Além disso, a vitória garantiu a classificação da dupla para as ATP Finals, consolidando sua posição entre as melhores duplas do circuito. O WTA 1000 de Pequim teve uma rodada de oitavas de final marcada por grandes surpresas nesta quarta-feira. A russa Anastasia Potapova foi eliminada pela tcheca Linda Noskova por 2-0, vencendo pelos parciais de 6-3 e 6-4, avançando para sua segunda quartas de final em torneios WTA 1000 em 2025. Em outro confronto inesperado, a britânica Sonny Cartel derrotou a russa Miha Andreeva, quinta do mundo, por 2-1, com parciais de 7-5, 2-6 e 7-5. Essa vitória marcou a primeira vez que Cartel venceu uma jogadora do top 10, garantindo sua vaga nas quartas de final de um WTA 1000. A norte-americana Emma Navarro também causou surpresa ao derrotar a polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, por 2-1, parciais de 6-4, 4-6 e direito a um pneu, 6-0. Navarro dominou o terceiro set, avançando para as quartas de final de um WTA 1000 pela primeira vez nesta temporada. Por fim, a americana Jessica Pegula superou a ucraniana Marta Kostyuk em uma partida equilibrada, vencendo por 2-1, parciais de 6-3, 6-7 com 4-7 no tie-break e 6-1, avançando para as quartas de final. Mais tênis aqui, bastante notícia de tênis aqui para vocês, ó. Carlos Alcaraz e Iga Swiatek expressaram preocupações sobre o calendário atual do tênis, considerando-o excessivamente longo e desgastante.
Alcaraz, atual número 1 do mundo, afirmou que, embora não tenha planos imediatos de pular torneios obrigatórios, está avaliando essa possibilidade para preservar sua saúde física e mental. Ele destacou que o calendário apertado e a falta de períodos adequados de descanso podem afetar o desempenho dos jogadores. Por sua vez, Swiatek, número 2 do mundo, criticou abertamente a estrutura do calendário da WTA, chamando-o de loucura, e sugerindo que pode ser necessário pular torneios obrigatórios para proteger sua saúde. Ela enfatizou que a temporada atual, que se estende por quase 11 meses, é insustentável para os jogadores de elite. Ambos os jogadores receberam apoio de outros atletas, como Daniil Medvedev, que também criticou o calendário da ATP e sugeriu uma reestruturação. O debate sobre a reformulação do calendário do tênis está em andamento, com discussões sobre a necessidade de equilibrar as exigências do circuito com o bem-estar dos jogadores. Na abertura da temporada 2025-2026 da Euroliga, 3 equipes conquistaram vitórias importantes. O Žalgiris Kaunas derrotou o Mônaco por 89-84, com destaque para Moses Wright, que anotou 21 pontos sem errar nenhum arremesso. Mike James liderou o Mônaco com 24 pontos. O Fenerbahçe venceu o Paris Basketball por 96-77, com uma performance sólida de toda a equipe. O time turco iniciou sua defesa do título com uma vitória convincente. E o Valência superou o Lyon Villeurbanne por por 80-77, e um jogo equilibrado até o último quarto. A equipe espanhola mostrou força nos momentos decisivos para garantir a vitória. Após uma breve saída do Estrela Vermelha, o armador brasileiro Iago Matheus, conhecido como Monstrinho, foi reintegrado ao elenco do clube sérvio para a temporada 2025-2026. A decisão ocorreu após uma série de lesões que afetaram o plantel da equipe, levando a direção a reavaliar a situação do jogador. Iago, que foi MVP e campeão da America Cup com a seleção brasileira, retorna ao time com o objetivo de reforçar o elenco e contribuir para os desafios da próxima temporada. Luka Doncic, astro do Los Angeles Lakers, surpreendeu ao se reapresentar para a temporada 2025-2026 com um peso oficial de 110,6 quilos, conforme divulgado pelo time. Esse aumento de aproximadamente 6 quilos em relação ao peso registrado pelo Dallas Mavericks no início da temporada passada, 104,3 quilos, gerou especulações. Alguns sugerem que os Mavericks podem ter subestimado seu peso anteriormente, possivelmente para proteger sua imagem, já que Doncic já teria pesado até 122 quilos em temporadas anteriores. Apesar do aumento no peso, Doncic já apareceu visivelmente mais em forma durante a pré-temporada, com um físico mais definido e musculoso. Ele se dedicou intensamente ao treinamento físico, incluindo o levantamento de pesos, e liderou a Eslovênia até as quartas de final do Eurobasket 2025. Teóricos acreditam que o aumento de peso pode ser resultado de ganho de massa muscular após a perda de gordura. Doncic, que foi adquirido pelos Lakers em uma troca histórica com os Mavericks em fevereiro, assinou uma extensão contratual de 3 anos e $165 milhões com a franquia californiana. O armador Seth Curry, irmão do astro Stephen Curry, assinou um contrato de uma temporada com o Golden State Warriors para a temporada 2025-2026 da NBA. Aos 35 anos, Seth se destacou na última temporada ao liderar a liga em aproveitamento de arremessos de 3 pontos, com 45,6% jogando pelos Charlotte Hornets. Ele também ocupa a segunda posição entre os jogadores ativos em aproveitamento de 3 pontos, com 43,3%, atrás apenas de Luke Kennard e ligeiramente à frente de seu irmão Stephen. Ao longo de sua carreira de 550 jogos, Seth acumulou uma média de 10 pontos por partida. Com a assinatura do contrato de Seth, os Warriors agora têm um elenco completo para a temporada 2025-2026. A equipe conta com estrelas como Stephen Curry, Draymond Green e Jimmy Butler, além de reforços como Al Horford, DeAnthony Melton e Jonathan Kuminga, que recentemente resolveu sua situação contratual com o time. Falar em Draymond Green, o ala pivô do Golden State Warriors está em sua 14ª temporada com a equipe, mirando alcançar um feito inédito na história da NBA. Se conseguir uma nova convocação para o All-Defensive Team nesta temporada, ele se tornará o primeiro jogador da liga a ser selecionado para a defesa em 10 temporadas consecutivas. Atualmente, ele é um dos 9 atletas com 9 seleções defensivas, ao lado de lendas como Kobe Bryant, Kevin Garnett
e Dwight Howard. Na temporada 2024-2025, Green teve médias de 9 pontos, 6,1 rebotes e 5,6 assistências por jogo, além de ser reconhecido com o NBA Hustle Award, prêmio que destaca jogadores que se destacam em ações que não aparecem nas estatísticas tradicionais, como roubos de bola, contestações e recuperação de rebotes. Além disso, Green continua sendo uma peça-chave na defesa dos Warriors, especialmente após a chegada de Jimmy Butler à equipe. Com a aposentadoria de André Iguodala, Green permanece como o principal defensor versátil do time, atuando como pivô, ala e armador, além de ser o líder vocal dentro e fora de quadra. O Las Vegas Aces conquistaram uma vitória emocionante por 107-98 na prorrogação contra o Indiana Fever, garantindo sua vaga na final da WNBA. A série semifinal terminou com a vitória das Aces por 3-2. A'ja Wilson teve uma atuação impressionante, anotando 35 pontos, 8 rebotes, 4 bloqueios e 4 assistências. Jack Young também brilhou, contribuindo com 32 pontos e 10 assistências, tornando-se a primeira dupla de companheiras de equipe a marcar mais de 30 pontos em um jogo de playoff da WNBA. Chelsea Gray anotou 17 pontos, sendo 8 deles na prorrogação, fundamentais para selar a vitória. Pelo lado do Indiana Fever, Odyssey Sims liderou com 27 pontos, enquanto Kelsey Mitchell, que havia sido uma das principais jogadoras da série, deixou o jogo no terceiro quarto devido a câimbras severas. Ela havia marcado 15 pontos e estava perfeita nos arremessos de 3 pontos antes da lesão. O Fever, já desfalcado de Caitlin Clark e Sophie Cunningham por lesões, lutou bravamente até o fim. Com essa vitória, os Las Vegas Aces avançam para as finais da NBA, onde enfrentarão o Phoenix Mercury em uma série melhor de 7 jogos, com o primeiro confronto marcado para sexta-feira, 3 de outubro, na Michelob Ultra Arena, em Las Vegas. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias dos outros esportes e a agenda esportiva do dia. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para as últimas notícias dos outros esportes aqui para você. A Confederação Brasileira de Futebol e o Comitê Olímpico do Brasil, o CBF e o COB, uniram esforços para promover a inclusão do futsal no programa dos Jogos Olímpicos. Em reunião realizada no dia 29 de setembro de 2025, os presidentes das entidades Samir Chaud e Marco Laporta, respectivamente, destacaram a importância de caminharem juntos para fortalecer a presença do futsal no cenário olímpico. A CBF comprometeu-se a atuar como parceira estratégica, utilizando sua influência junto à FIFA e ao Comitê Olímpico Internacional, COI, para avançar neste processo. A candidatura conjunta das cidades do Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 ganhou força nas últimas semanas. Segundo o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Antônio Laporta, o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi crucial para conquistar votos estratégicos, revertendo uma vantagem inicial de 70% a 30% para Assunção, no Paraguai, para uma disputa mais equilibrada de 55% a 45% a favor da proposta brasileira. Entre os dias 1º e 3 de outubro, uma comissão da Panam Sports, entidade responsável pelos Jogos Pan-Americanos, está realizando uma vistoria técnica nas duas cidades. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, destacou a estrutura pronta e a confiança da equipe, afirmando: "Estamos otimistas com a visita e com a preparação da cidade." A eleição para definir a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 ocorrerá em 10 de outubro no Chile. A candidatura Rio-Niterói se destaca por sua infraestrutura já existente e pelo legado esportivo nas duas cidades. No dia de ontem, a dupla brasileira formada por Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistou uma vitória histórica no WTT Smash da China de tênis de mesa, derrotando os espanhóis Álvaro Robles e Xiao Meng. A partida foi realizada na cidade de Shenzhen, na China, e marcou a primeira vez que uma dupla não chinesa avançou à semifinal do torneio. O jogo terminou com os brasileiros vencendo por 3-0, com parciais de 11-6, 11-8 e 11-8. Esse resultado garantiu a Calderano e Takahashi uma medalha
inédita para o Brasil na história das duplas mistas do torneio. A vitória foi comemorada como o melhor desempenho da história do Brasil em duplas mistas no WTT Smash da China. Após o jogo, Calderano destacou a química da dupla, afirmando: "Estamos nos entendendo cada vez mais." Bruna Takahashi também expressou entusiasmo, ressaltando a importância do resultado para o tênis de mesa brasileiro. Aí, mandou bem. A atleta paralímpica brasileira Jerusa Geber alcançou um feito histórico no Mundial de Atletismo Paralímpico em Nova Delhi, na Índia, ao conquistar seu 4º título mundial nos 100 metros da classe T11, destinada a atletas cegos. Com um tempo de 11 segundos e 81 centésimos, ela quebrou o recorde da competição e ficou a apenas 1 centésimo de seu próprio recorde mundial. Essa vitória a iguala a também brasileira Terezinha Guilhermina como a melhor medalhista do Brasil em mundiais paralímpicos, com um total de 12 medalhas. Jerusa, que compete ao lado do guia Gabriel Garcia, já havia vencido 100 metros T11 nos mundiais de Dubai 2019, Paris 2023 e Kobe 2024. Além disso, ela é a atual campeã paralímpica da prova, conquistando o ouro em Paris 2024. Com essa conquista, o Brasil mantém-se na liderança do quadro de medalhas do Mundial de Nova Delhi, com um total de 30 pódios, incluindo 8 ouros, 15 pratas e 7 bronzes. A competição segue até o dia 5 de outubro e Jerusa ainda disputará a prova dos 200 metros T11, onde busca ampliar seu número de medalhas. Na rodada de ontem, 1º de outubro, 3 equipes empataram suas séries de wildcard da Major League Baseball, forçando decisivos jogos 3. O Cleveland Guardians venceu o Detroit Tigers por 6-1. Os Guardians empataram a série com uma vitória dominante. Brian Roquil abriu o placar com um home run solo e Bo Naylor ampliou com um grand slam na 8ª entrada. A equipe de Cleveland teve um desempenho ofensivo sólido, enquanto os Tigers lutaram com corredores em posição de pontuar, registrando apenas uma rebatida em 15 oportunidades. O San Diego Padres venceu o Chicago Cubs por 3-0. Os Padres evitaram a eliminação com uma vitória convincente. Manny Machado contribuiu com um home run de 2 pontos e o arremessador Adrian Morejon lançou 2 1/3 entradas sem permitir rebatidas, mantendo os Cubs sem marcar. A série agora está empatada em 1-1. O New York Yankees venceu o Boston Red Sox por 4-3. Um jogo equilibrado, os Yankees empataram a série com uma vitória apertada. Austin Wells impulsionou a corrida vencedora com uma rebatida de 2 pontos na 8ª entrada. E Ben Rice marcou um home run em sua estreia nos playoffs. Os Red Sox, liderados por Trevor Story, que teve 3 RBIs, não conseguiram manter a vantagem. Os jogos 3 decisivos dessas séries ocorrerão hoje, com os vencedores avançando para a Divisional Series. O ex-lutador de MMA Vanderlei Silva compartilhou nas redes sociais as sequelas de uma agressão sofrida durante a confusão pós-luta no Spaten Fight Night 2 realizado em São Paulo no último sábado. Segundo Silva, ele foi atacado por Rafael Freitas, filho do boxeador Acelino Popó Freitas, que invadiu o ringue e o agrediu com socos na nuca e no rosto, resultando em fraturas nas 2 órbitas oculares e no nariz, além de um corte profundo que exigiu 7 pontos. O lutador relatou ainda dores intensas, dificuldades para dormir e prejuízos profissionais devido à aparência alterada. Em seu depoimento, Silva classificou o ataque como um ato criminoso e afirmou que buscará justiça na esfera legal. Mattia Binotto, chefe de operações da Sauber, revelou os planos da equipe para a Audi se tornar competitiva na Fórmula 1. Binotto, que anteriormente trabalhou na Ferrari, destacou a importância de uma gestão eficiente da colaboração entre chassi e motor para alcançar o sucesso. Ele enfatizou que com a liderança de Jonathan Whitley e a experiência de Nico Hülkenberg, a equipe está bem posicionada para brigar na frente. Binotto também mencionou que a equipe está focada em desenvolver um carro competitivo e em estabelecer uma base sólida para o futuro. Ele acredita que com o tempo a Audi poderá alcançar os objetivos estabelecidos e competir com as equipes líderes da Fórmula 1. Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, enfrenta um desafio histórico na temporada de 2025. Com 7 corridas restantes, ele está 69 pontos atrás do líder Oscar Piastri da McLaren. Nunca na história da Fórmula 1 um piloto conseguiu reverter uma desvantagem tão grande a essa altura do campeonato. Para manter vivas suas chances de conquistar o 5º título consecutivo, Verstappen precisará de um desempenho perfeito nas próximas provas e contar com os eventuais tropeços dos pilotos da McLaren. Recentemente,
Recentemente, ele venceu as corridas da Itália e do Azerbaijão, demonstrando recuperação significativa após um início de temporada difícil. O próximo desafio será o Grande Prêmio de Singapura, no circuito de Marina Bay, onde Verstappen ainda busca sua primeira vitória. Uma boa performance nessa corrida será crucial para suas aspirações ao título. E vamos para a nossa agenda esportiva do dia de hoje, dia 2 de outubro. Nossa fonte é o site ondeassistir.net.br. Vamos lá? Brasileirão Série A, às 7 da noite tem Vitória e Ceará, transmissão no canal Premier. Às 7h30 tem Fortaleza e São Paulo, transmissão no YouTube da Cazé TV, na Record, Record Plus, R7.com e no canal Premier. Às 8h30 da noite tem Flamengo e Cruzeiro, transmissão do Sport TV 4K e Premier. Brasileirão Série B, às 7 da noite tem Paysandu e Cuiabá com transmissão da ESPN 4. E às 9h30 tem Vila Nova e Criciúma com transmissão do Disney Plus. Às 6 horas da tarde tem Copa Argentina, Racing e River Plate na estreia do canal do YouTube do X Sports e também no canal X Sports TV aberta. Às 2h30 tem Campeonato Saudita Feminino, Al Ittihad e Al Hilal com transmissão do canal GOAT. Às 3h30 tem Taça Maria Bonita com Sport Botafogo da Paraíba, transmissão da Globo Nordeste, exceto Bahia, canal GOAT e Sport TV. Às 3h30 também tem Confiança e Sampaio Correia, canal GOAT. Às 4 da tarde tem Libertadores Feminina, Boca Juniors e Alianza Lima, transmissão do canal GOAT e da Pluto TV. Também às 4 da tarde. 4 da tarde tem Corinthians e Independiente Del Valle, com transmissão do canal GOAT, do X Sports, do Sport TV, do N Sports e da Pluto TV. Às 5 da tarde tem Santos e Red Bull Bragantino, com transmissão do YouTube do Paulistão, pelo Campeonato Paulista, tá? Às 8 da noite também Libertadores Feminina, tem Adfem e Ferroviária, com transmissão do canal GOAT, do canal X Sports, Sport TV 3, N Sports e Pluto TV. Também às 8 da noite tem Always Red e Independiente Santa Fé, transmissão do canal GOAT e da Pluto TV. Às 5 da tarde tem Copa do Mundo Sub-20 com Colômbia e Noruega, transmissão do FIFA Plus. Também no mesmo horário, Estados Unidos e França, transmissão da Cazé TV e do FIFA Plus. Às 8 da noite tem África do Sul e Nova Caledônia, transmissão do FIFA Plus. Também no mesmo horário, 8 da noite, Nigéria e Arábia Saudita, transmissão do FIFA Plus. Basquete, tem pré-temporada da NBA. À 1 da tarde tem New York Knicks e Philadelphia 76ers na NBA League Pass. Às 5h30 da tarde tem NBB, torneio de abertura, Flamengo e União Santa Fé, semifinal, transmissão do canal do YouTube do Metrópolis. E às 8 da noite também, NBB, torneio de abertura, Minas e Brasília, semifinal, transmissão do YouTube do canal Metrópolis. Também semifinal lá, Flamengo e União Santa Fé, tá? Vôlei, Campeonato Mineiro Feminino, 6 da tarde tem Minas e Brasília, transmissão do YouTube, do canal do YouTube O Tempo. Às 8 da noite tem Copa Goiás Masculino, Goiás e Brasília, YouTube do Sportnet e canal Sportnet. E às 8h30 da noite, Campeonato Mineiro Feminino, Praia Clube e Mackenzie, transmissão do canal do YouTube do O Tempo. Agora tá rolando o Mundial de Clubes Masculino de Handball. Taubaté e California Eagles estão disputando o 5º lugar, transmissão do X Sports. 11h15 da manhã tem Magdeburg e Al-Ahly com decisão do 3º lugar, transmissão do X Sports. Às 2 da tarde, Veszprém e Barcelona, a final, transmissão do X Sports. Beisebol, MLB Wildcard, 2 da tarde, Cleveland Guardians e Detroit Tigers, transmissão do ESPN 2. Às 4 da tarde tem Chicago Cubs e San Diego Padres, transmissão da ESPN 3. Às 7 da noite tem New York Yankees e Boston Red Sox, transmissão da ESPN 2. Às 5 para as 10 da noite tem Moto 3, GP da Indonésia, treino livre na ESPN 4. Às 10h40 tem Moto 2, no mesmo circuito, também treino livre ESPN 4. E às 11h35, MotoGP, treino livre ESPN 4. Tem futebol americano, 9h15 da noite, Los Angeles Rams e San Francisco 49ers pela NFL, transmissão do Sport TV 2. Tá rolando o ATP 1000 de Xangai, primeira rodada, transmissão da ESPN 2. E também o WTA de Pequim, quartas de final,
transmissão do Disney Plus. Às 8h30 da manhã, tá rolando então agora o Mundial Paralímpico da Índia de Atletismo, com transmissão da Cazé TV e do Sport TV 2. E assim a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes, desta quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Foi muito bom ter a sua companhia e amanhã tem mais, se Deus quiser. Palavra do dia de hoje, Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nunca se esqueça, cada novo dia é uma chance dada por Deus para recomeçar. Não importa o peso de ontem, hoje você pode viver debaixo da fidelidade e da renovação do Senhor. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária, também ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. E o programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima edição, amanhã às 9 da manhã. Valeu demais!